Olá, pessoal, você está entrando num programa onde o normal é ser diferente. E onde é normal ser paranormal. Totalmente normal. Aqui no programa Enigmas, você vê o invisível, escuta o inaudível e acessa o impossível. E falando em acessão impossível, Cátia, eu faço questão que você faça as honras da casa para nossa amiga. Uma excelente apresentação, né? Nossa, uma excelente. E mandar um beijo aí pro pessoal de Santo Tomé das Letras, porque tem aí a Cidade das Estrelas. Calatonia, RSE e desenvolvimento de capacidades psíquicas e mentais. Trabalha com regressão de memória, psicoterapia individual, astrologia e muito mais. Mas hoje E nessa área mais holística, né, voltada a essa área mais holística, para buscar uma regressão a vidas passadas. A ideia seria mais ou menos assim, épocas passadas, só que hoje em dia ela tem uma nova roupagem. Eu trabalho com regressão já tem 30 e... Eu me formei em 74, faz as contas porque eu esqueci. 30 e tantos anos. E desde lá eu venho trabalhando com regressão, uma coisa que ainda não é certo, tem o Brian Weiss, tem uma porção de gente já que abriu um caminho. Mas eu trabalho há muito tempo e normalmente as pessoas vêm me procurar, por quê? Por situações que não se resolvem de uma maneira comum. Por exemplo, uma pessoa tem uma situação, ela age de uma determinada maneira e não entende por que ela age assim. Ela sabe que está errada, gostaria de alterar a maneira de agir e não consegue. Correto. Então ele chega e diz assim, eu não vou brigar com o Joaquinzinho. Beleza. Ele vai, chega o Joaquinzinho, ele despeja toda uma panelinha em cima dele. e brigou. Brigou, claro que brigou. Com certeza. Por quê? Alguma coisa além dele faz com que ele brigue com o Joaquinzinho. A cabecinha dele, a razão dele, diz, não brigue, não vale a pena, é bobagem. Mas na hora que ele encontra o Joaquinzinho, alguma coisa aperta, faz um clique e ele despeja tudo que ele não queria ter despejado. Olha No fundo só. queria, né? Porque estava dentro. Estava lá dentro. Mas tudo que ele não achava razoável nem normal ser despejado. Aciona um gatilho. Aciona um gatilho. Mas quantos Joaquins, né, Zelinda? Todos nós temos esse lado de Joaquim. Não existe quem não tenha essa mente. Essa mente, basicamente, é como se nós tivéssemos duas mentes. Uma é a mente reativa e uma é a mente analítica. Correto. A mente analítica é essa que nós estamos aqui. Nós estamos acordadas, conversando, batendo papo, vocês estão me perguntando coisas, eu estou respondendo da maneira que eu sei. Mas existe atrás dessa uma outra mente, que chama uma mente reativa. Essa mente reativa é como se fosse o computador de bordo do seu carro. Sabe aqueles carros malucos de hoje em dia? Que você esquece de fechar a porta, eles assim, olha, esqueceu de fechar a porta. Ele faz tudo sozinho. Exatamente, nós temos isso também. É uma mente que está atrás desta mente analítica, racional, dedutiva, lógica. Mas não um piloto automático. É quase. É quase um Parecido piloto. com- É um piloto automático que, quando ele precisa, ele assume o comando. Perfeito. Nas horas de necessidade, ele assume o comando. Essa mente reativa, ela vive para que você sobreviva. Ou seja, a função dela na sua vida é prover a sua sobrevivência. Sabe que está sendo gravado lá, mas está gravado. Então, ela vive abaixo dos níveis da consciência. Quando você acessa essa mente reativa, já que ela vive abaixo dos níveis da consciência? Quando você está fora da sua consciência. Quando vai? Stand-by. Você está em stand-by. Se eu te chamar, você volta? Volta. Sim. E na raiva? Também não. Você saiu de sintonia, mas Sim. você está consciente. Você Ah. pode estar com alguma coisa acionando para você ter um comportamento inadequado. Certo. Mas você ainda está na sua consciência. Olha Você está só. acordada. Tá. Essa mente, ela só funciona quando você está fora da sua consciência. E quando está Meditando? meditando, não. Você Também. ainda está consciente. Se eu te chamar, você volta. A não ser que você entre naqueles gaps. Sim. Sabe os Certo. gaps? Se você entra nesses gaps, aí sim. Mas fora disso, não. Mas aí você está numa outra... deixa para depois. Isso daí é um pouquinho mais além, tá? Sim. Então, essa mente reativa que nós temos, que é o nosso computador de bordo, que é o que rege a nossa sobrevivência, ela tem várias funções. Primeiro, ela lida com todo o equilíbrio homeostático do organismo. Sabe o que é isso? Tudo que Correto. sai do esquema, ela coloca de novo no esquema. Interessante. Então, se eu tenho sono, ela vai liberar uma substância para o retículo endoplasmático para você dormir, para você recuperar aquele estado ideal. Certo. Então, ela sempre vai te levar de volta a um estado ideal. O ideal que ela conhece, certo? Certo, claro. O que ela tem marcado como o ideal para ela. Correto. Então, com você. Por exemplo, uma criança, quando nasce, ela já sabe espernear, chorar,
reclamar quando ela está com fome, quando ela tem dorzinha de barriga, ela esperneia para o esfíncter funcionar. São coisas que são naturais dela. Certo. São comportamentos naturais que já vêm dentro do pacote dela. Já vem certo? com uma bagagem... Já vem. É o de Windows outras- do computador, Ok. já vem prontinho. Já vem com o HD lá Já vem com o HD instalado. com o basiquinho pronto, tá? E a outra função da mente reativa é o quê? É exatamente prover a sobrevivência e para que haja isso, ela tem que fazer este organismo se adaptar ao meio aonde ele está. Como ela faz isso? Nas horas que ela percebe que existe perigo. Correto. Quando existe perigo, ela assume o posto. E quando existe perigo? Quando você sai da sua consciência. Quando você desmaiou. Todos aqueles casos que eu falei. Uma coisa importantíssima também. Droga. Opa, fiz barulho. Não tem problema. A droga, ela pode te levar a um estado alterado, que eu falei anteriormente. Você está aberta para que tudo o que aconteça neste ambiente seja acessado por sua mente reativa e seja guardado em bloquinhos. Você acredita até mesmo o uso da ayahuasca que hoje todos fazem? Você Também. acredita que também buscam? Acredito. Entendi. É, porque o Acredito ayahuasca tem essa... Sim, você sai da sua consciência muitas vezes. Certo. Não, então não é sempre ter uma... tem- ervinha assim, ela vai proporcionar isso. Então, Pode proporcionar, sim. Quanto menos consciência, mais gravações você tem nessa mente reativa e menos controle você tem. perfeito. Agora, o principal da gravação da mente reativa é quando existe um rompimento de tecido sanguíneo. Certo. Sempre que existe um rompimento de tecido sanguíneo, seja um furinho, seja um corte, seja uma operação, você acessa a tua mente reativa. Quer dizer, ela acessa você. Ela toma conta de você, porque você saiu. A função dela é prover sua sobrevivência. Correto. Se rasgou, se quebrou, se furou, o que acontece? Se saiu sangue, furou o tanquinho de gasolina, tá vazando, vai parar o carrinho. Correto. Entendeu? Aí causa um Então, trauma, né? aí é que Aí é grava. o trauma. Aí é que grava. Aí o trauma- Engrama. Eu chamo de Que engrama. engrama. Que seria o trauma. Engrama é o nome de Aí a não, é pessoa sente esse incômodo e procura você como psicóloga para fazer uma Ela regressão. nem sabe disso. Ela nem sabe. A Ela maioria procura nem sabe isso que eu tô para fazer uma falando. queixa, mais ou menos. As pessoas me procuram quando tem algum problema que elas não conseguem resolver pelos métodos tradicionais. Correto. Alguma dor, algum problema de saúde, algum problema de comportamento. Sim. Todos esses tipos de problemas as pessoas me procuram. E na regressão, Zelinda, um caso de regressão que eu gostaria que você contasse para o nosso internauta, assim, importante, que ajudou a pessoa. Olha, eu não falo sobre caso de regressão, mas tem um que eu posso, porque a dona do caso falou numa classe de 60 pessoas e me permitiu. Claro. É o único que eu conto, os outros eu não falo, porque Correto. é uma coisa muito interessante. Às vezes você conta uma coisinha e a pessoa acaba se descobrindo ou descobrindo a outra. Então, Correto. eu sou extremamente ética nisso. É, lógico, Extremamente. perfeito. Eu sou até chata, para falar a verdade. Não Mas abro o que minha boca. ocorre no consultório ali permanece. Ali não é? permanece. Essa eu posso certeza. falar porque ela contou num público e me permitiu que contasse. É a única que eu posso. Então, por exemplo, o que aconteceu? Era uma senhora, já de uma determinada idade, tinha mais ou menos minha idade, 50 e poucos anos na época. E ela tinha um problema muito sério de claustrofobia. Uma coisa assim, muito grande, tão grande, que ela gostava de cozinhar. E o marido dela, quando construiu a casa, fez, imagina, uma cozinha inteira de vidro. Olha só, Eu fico imaginando para limpar aqueles vidros, que coisa terrível. deve ser difícil. Envidraçada a cozinha por causa do trauma dela. Por aí vocês têm ideia e podem dimensionar o tamanho do trauma dela. Sim. Não era fácil. E ela tinha um sonho, essa daí tinha uma história anterior. Ela tinha um sonho recorrente. Ela se via descendo uma escada assim, tipo um caracol, mas era fechada, não era uma escada desse tipo que vocês têm aqui aberta, é fechada. Então ela se via descendo. E quando ela ia descendo essa escada, ela sentia um frio na barriga muito grande. Ela ficava meio apavorada. E ela não sabia o que era. E tinha esse sonho recorrente que lhe deixava muito angustiada. Aí o filho dela, que era um engenheiro, me conhecia, coisa e tal, também conhecia ela, pediu que eu fizesse uma regressão com ela. Eu fiz a regressão. E foi uma coisa muito interessante. Por quê? Porque ela começou a fazer regressão e adivinha o que ela viu? Você vai contar já já? Vou. Porque agora nós vamos fazer um intervalo, Tá bom. né? Cris? Daqui a pouco a Zelinda volta Tcharam. para contar o que aconteceu nessa Certo. regressão.
Kátia, novamente aqui na TV Mundi com Zelinda Hipólito, da Cidade das Estrelas, aí em São Tomé das Letras. O pessoal maravilhoso falando de regressão aqui, né, Kátia? Pois é, mas antes do desfecho, né, daquela regressão tão maravilhosa que ela fez, eu gostaria de passar para vocês o nosso e-mail aqui do programa, que é enigmas@tvmundi.com.br. E agradecimentos a todos vocês que estão interagindo conosco. Então, o Caio Eduardo de Almeida Prado, a Silvana de São Paulo, a Tânia também de São Paulo, todos parabenizam pelo programa e principalmente pelas pautas que nós estamos trazendo. Nós temos a Silvia Maia, nós temos o Caio, a Elis Regina, nossa parceirona, a Lília e a Tânia. Nós agradecemos muito porque as mensagens, Cris, falam exatamente da nossa abordagem, né? Tentando aí desfazer o que? Os enigmas ou identificar ou trazer mais explicações para este público que é ávido no saber, como nós. Continua aquela coisa do caracol, que a pessoa estava Caracol. descendo e Voltando. voltando. Voltei. Então, o que aconteceu? Ela se viu descendo o caracol, aí aquele friozinho na barriga. Quando ela chegou lá embaixo, ela viu um túmulo, sabe daqueles túmulos antigos? Correto. E era mais ou menos o que ela via quando ela saía no sonho dela, que ela tinha um vislumbre. Ela não enxergava, mas ela tinha um vislumbre. Quando ela olhou aquilo, aí ela ficou impressionada com aquilo. Aí entrou a regressão, coisa e tal, não vou entrar em detalhes, senão Certo. a gente fica 10 anos falando. Tão ético. E esse cardeal perseguiu uma porção de pessoas. E ela tinha muito medo de sair, era como se ela tivesse uma parte dela presa na tumba. Ela não conseguia sair, aí é claustrofobia. Certo. Aí ela não conseguia sair porque ela achava que se ela saísse, o que é até maravilha, ela perdeu a claustrofobia. Maravilha. Mas o interessante não é isso, o interessante é o que eu vou contar agora. Aí o filho dela, o engenheiro, deu para ela, ficou tão feliz com aquela história, ela era espanhola, Correto. que deu para ela uma viagem, que ela veio pequenininha para o Brasil e nunca mais tinha voltado. E deu para ela uma viagem à Espanha. E lá foi a pessoa para a Espanha. E numa delas, quando ela chega, olha a escadinha, olha o frio na barriga, quando ela olhou lá embaixo, tinha o túmulo. Aí ela ficou apavorada olhando aquilo, e ela ficou tão em volta daquilo, que o moço que tomava conta veio interessante, né, com esse cardeal agora, há pouco tempo. Assim, o que aconteceu? Aconteceu que quando ele morre, eu não conhecia isso, eu não sabia nem que existia. Mas quando o cardeal morre, eles penduram o chapéu do cardeal. E quando cai o chapéu, é claro que ficou velho, o cordão, coisa e tal, e cai. Mas quando cai, eles dizem que a alma foi liberta. Olha que E foi interessante. na época que ela fez a regressão. É. Então, isso foi uma Olha coisa aí. muito interessante. Interessante. Muito. Agora, falando em coisas interessantes, eu tenho vários amigos aí do meio GLS. E eles sempre me questionam o seguinte: eu devo ter sido mulher em outras vidas, ou eu fui homem em outras vidas, por isso que eu trago essa bagagem feminina e masculina. Você que trabalha com regressão. Todos nós já fomos os dois. Vários porque personagens. senão a gente não iria ter as experiências necessárias. Nós já fomos os dois lados. Eu já vi machão se ver como mulher da outra vida. Com certeza. Tem a ver, mas não tem tanto a ver. Eu acho que a pessoa vem com o que é mais forte na alma dela. Tô colocando a mão em cima do microfone, olha aí. As pessoas se veem no que é mais forte para elas. Se como mulher a experiência foi mais forte, provavelmente, Interessante. mesmo que ele venha num corpo masculino, a alma é uma. A essência dele, Ele né, vem com vai- aquela essência feminina, com aquela delicadeza. Correto. E o contrário também é verdadeiro. Com certeza. É óbvio que a gente encontra pessoas de LS que foram homens e hoje são mulheres e trazem uma parte mais Uma forte. bagagem mais forte, Mas né? não é o que define. Certo. Não Na é. realidade, é uma experiência de alma que a pessoa vem É uma transitar experiência aqui no de alma. planeta Terra. Exatamente. Eu E tenho- agora é bem diferente, né? Porque Com quando eu certeza. comecei a trabalhar em psicologia, eu não conhecia esse meio, porque na escola, na minha época, quando eu me formei, não se falava quase nada. Então, eu fui aprender em loco, com Olha as que legal. pessoas. Eu tive uma Bacana. paciente que era assessora de um artista, que não vou falar o nome, mas ela é uma assessora, e ela era homossexual. E ela estava completamente deslocada, isso há 30 e tantos anos atrás, que eu falei, 74 que eu saí. Naquela época, ela estava meio deslocada.
E foi Imagino. uma dificuldade bastante grande. Hoje em dia, graças a Deus, mudou um pouco essa concepção. Né, hoje... Isso, mas ainda existe. Ainda não estamos totalmente livres, né? Quem sabe um dia, quando a gente tiver um pouquinho mais E através das terapias, consciente. de repente, da regressão em si, essas pessoas podem até encontrar uma grande resposta para o enigma dela. Com hoje. certeza, como várias sente determinadas coisas que ela não tem explicação para Claro. isso. É verdade. Mas, Zelinda, eu acho que você pode ajudar muitos internautas, porque eu recebo muitas perguntas sobre regressão. E para falar em regressão, nada mais do que uma psicóloga clínica, que tem toda essa parte holística, tem uma abertura consciencial violenta, é Zelinda Hipólito. Qual o site que as pessoas conseguem te acessar? Tem o do IMEDIC, é www.estrelas, quem quiser ir conhecer, E é um paraíso. www.cidadedasestrelas.com.br. O IMEDIC é org, tá? Olha. E aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, meu consultório fica na Faria Lima, ali quase em frente ao Clube Pinheiros. Você tem o telefone para fornecer ao pessoal? Claro, 381... Peraí, eu tô dando telefone na minha casa. 3031-3076. Olha, gente, é Zelinda Hipólito, ela já trabalha com isso há muitos e muitos anos, sabe o que está dizendo. Zelinda, muitas pessoas são curadas a partir do reconhecimento desses engramas ou da... Eu não chamo de curadas, eu digo que elas vêm à consciência, elas trazem à consciência Olha algo só. que as atrapalhe. Então, tem um buraco aqui na minha frente. Se eu não tenho consciência deste buraco, eu vou cair nele toda vez. Se eu tenho consciência, tudo está na consciência. Se veem como Reis. reis, rainhas. Isso é verdade ou é uma imagem introjetada da consciência? É claro que os reis e rainha também estão por aqui agora, Com mas certeza. não é a grande... Eu não encontro isso muito no meu consultório, né? Ai, que Lá você bom, trabalha porque mais com a ela realidade. vem de tudo, né? Eu já encontrei coisas mais malucas do mundo. Agora, a rei e rainha não teve muito, não. Eu acho que aí é um pouquinho mais de sonho, né? As pessoas sempre gostam de sair no carnaval vestidas, trabalhando o ano inteiro para passear. É claro que eles também voltaram de alguma maneira, mas eu acho que tem um pouquinho de sonho também na história. É verdade. Às vezes você pode projetar. E dentro da regressão, só utiliza a hipnose ou pode ser de forma também consciente? Eu não utilizo hipnose. Tá bom. Existem 3 tipos de regressão. Existe narcoanálise, que é com soro da verdade, petató, aquelas histórias. É química. Existe outro tipo que é através da hipnose. A hipnose recebemos na vida. E existe o relaxamento profundo, onde você chega numa pulsação cerebral bastante baixa, mas você está consciente. Você não saiu. Para você acessar um banco de dados, um engrama, você não faz em 1, 2 horas. De jeito nenhum. Uma regressão dura 4, 5, 6, 7 horas. Olha, é uma coisa muito Tem séria, que ter né? começo, meio e fim. Não dá para você interromper e continuar, porque em 72 horas aquilo se fecha. E a Olha, pessoa daí também você não tem problema. passa diretamente, por exemplo, ela faz uma abordagem com você hoje e já começa a regressão. Não é assim, tem um preparo também, Tem, né? ela vai em casa, ela treina. Ela treina na casa dela. Antigamente eu fazia treinar no consultório. Certo. Aí um paciente que eu tive, que era da polícia, que ele tinha que estar sempre alerta, ele de repente me fez entender que para treinar no consultório, por mais que a pessoa goste de mim, não é a praia dela. Correto. Então, treinar na casa dela é muito diferente. Eu deixo com vocês aí o site, o telefone. E aqui no programa Enigmas, o normal é ser diferente, o normal é ser paranormal. Quem quiser consultar com Zelinda Hipólito, porque o mundo é dos despertos, né, Kátia? Não É dos verdade. espertos. E a gente precisa aí despertar essa consciência e com certeza nós conseguimos através de uma regressão. Se você tem esta dúvida, você quer saber alguma coisa ou desta vida... Eu estou às ordens, lá no nosso site tem as explicações. Tem, inclusive, existe um link que tem uma palestra minha sobre regressão bem grande, explicando os detalhes. Então, quem quiser, eu estou às ordens. Fico Gente, feliz. muito obrigado e até o próximo Enigmas. Até a próxima semana.